eu provavelmente não vou conseguir ficar parada. Oi, meu nome é Júlia e hoje eu vou falar sobre o que eu li em dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Porque já estamos em fevereiro e eu ainda não tinha postado isso. Em dezembro eu li 7 coisas, mas eu acabei esquecendo de falar de um livro de novembro, então vamos começar por ele. Em novembro eu li 6 personagens em busca de um autor, que é uma peça. Eu li ele é bem curtinho, tem menos de 100 páginas e também vi 2 encenações. Tá acontecendo uma peça de teatro e daí do nada aparecem 6 personagens e interrompem esse ensaio e falam: então, quero que você conte a nossa história, quero que você mostre a nossa história pro mundo. É muito legal o conceito, mas sei lá, é um monte de textão. Provavelmente porque eu não sou acostumada mesmo, eu não sou muito envolvida com teatro, eu não conheço muito a respeito, não foi pra mim. E eu fiquei sabendo desse livro, dessa história, porque eu gosto muito da série Stage, que é com o Michael Sheen e o David Tennant. Eles começaram na pandemia, e é só em ligações do Zoom. Eles interpretam eles mesmos, mostram as esposas, mostram os amigos, mostra a Fleabag. Eles mencionaram essa peça, opa, eu gosto muito dessa série, vou ler. Foi legalzinho, mas não acho que tenha valido a pena. Aí em dezembro eu li 7 coisas. Eu li 2 livros da Dolly Alderton e eu também vi a adaptação de um deles. Dela eu li Tudo Que Eu Sei Sobre o Amor, que não é uma biografia, é um livro de memórias, onde ela fala da vida dela, dos relacionamentos dela, da carreira. É basicamente da adolescência até os quase 30 anos. Eu acho que ela tem 30 anos agora. Ela fala sobre flertar na MSN, ela fala sobre se envolver com certo tipo de pessoas, ela fala muito sobre amizade. E assim, por ser uma coisa que realmente aconteceu, ela conta coisas da vida dela, é muito mais identificável. Ela não fica ficcionalizando a vida dela, ela não fica enchendo de frufru e romantizando a vida dela. Ela simplesmente fala: então, Aí eu assisti a série, que foi a adaptação desse livro de memórias. E assim, eu não tenho problemas com a adaptação que, ficou mudando toda a história, a ordem dos acontecimentos, não sei o quê. Mas aqui eu tive um problema com isso, porque não tava adaptando ficção, tava adaptando a vida dela, e daí eu fiquei incomodada com isso. Nossa, eu fiquei com muito ódio dela na série. A atriz foi muito boa, isso é assim, um ser desprezível que só faz merda. Mas coitada, ela tá nos seus 20 anos, eu estou nos meus 20 anos. Aí depois eu li o livro de ficção dela, Ghosts, que é sobre uma mulher que começa a sair com pessoas e daí ela leva uns ghosting do nada e o pai dela tem demência. E ela é escritora de livro de receita. Eu já tinha visto pessoas falando sobre isso, mas nunca tinha sentido isso, que é quando você conhece tanto o autor que consegue identificar quais partes do livro são ele mesmo e quais partes é quem ele queria ser, ou quem não conseguiu ser, ou quem não quer ser. Uma outra vez que isso aconteceu, mas não foi tão forte, foi com os livros da Christine Ritchie. Ela é booktuber, já faz mais de 10 anos, eu acompanho ela já faz alguns anos. Eu li os 2 livros que ela publicou e dá pra ver o que ela colocou dela ali. Dá pra ver que, assim, é ela, é a vida dela. Mas aqui com a Dolly Alderton, lendo o livro de não ficção e depois o livro de ficção dela, parece que eu conhecia muito ela. Eu não tava conseguindo separar fato e ficção, eu não tava conseguindo separar autor e obra. Então, no início de Ghosts, eu tava bastante irritada com relação a isso. Mas conforme o livro foi acontecendo, isso foi mudando. Eu gostei bem mais de Tudo Que Eu Sei Sobre o Amor do que Ghosts. Mas Ghosts eu gostei bastante também. Eu acho que ele é vendido como uma comédia romântica, mas assim, você não dá risada, você chora. E as partes de romance, elas não são tão importantes quanto todo o resto. É sobre uma mulher tentando encontrar seu lugar no mundo. Assim como todos os livros que eu tenho gostado ultimamente. Depois eu li o Yearbook de Heartstopper. Não tem muito o que falar sobre ele. É só mais um item do mundo Heartstopper. Fala sobre os personagens. Tem umas mini tirinhas, mostra como desenhar os personagens, tem fun facts, e eu gostei, porque é Heartstopper. Se você não assistiu Heartstopper, assista Heartstopper, vai ter a 2ª temporada em breve. Depois eu li 2 livros de poesia, e eu não consigo diferenciar eles mais.
Teve The Dogs I Have Kissed, dos cães que beijei, da atriz Tamat Here. Não lembro nada dele. E She Must Be Mad, da Charlie Cox. Esse eu lembro que eu fui ler achando que fosse ser uma história, mas na verdade era poesia. São aquelas poesias modernas, estilo Amanda Lovelace. Não tem muito o que eu falar deles, porque faz mais de mês que eu li, então eu não lembro nada. E também eles foram medianos. Se eles tivessem sido muito ruins, eu ia conseguir lembrar, porque eu ainda lembro dos da Amanda Lovelace. E se fosse nível Happy Hour, eu também ia lembrar, porque eu lembro Happy Hour. Mas eles ficaram muito na média. Eles não eram ruins, eles não eram bons. Eu lembro que uma outra coisinha teve impacto, mas eu não lembro exatamente... Eu não lembro. Que ótimo ter um canal de livros, assim, e só falar... Eu não lembro dos livros que eu li. Eu li isso no mês passado, mas eu não lembro, eu não tenho como falar pra você. Eu só sei que eu li, mas eu não tenho como provar isso. Igual aquele vídeo do Dr. Seuss, metade é... Bom, esse é o título, essa é a capa, eu não lembro. Mas também eu li 44 dele, meu Deus do céu. O livro que eu lembro. Eu estudei bastante inglês ano passado. Esse aqui é da mesma coleção do azulzinho. Obviamente, como foi avançada, era muito mais difícil. Ler o outro ajudou muito... Estudar o outro ajudou muito, muito, muito. Eu tomei uma decisão incrível. E esse aqui, ele é bem completão, do mesmo jeito. Aqui tem a explicação e aqui tem os exercícios. Coisas que eu gostei mais nesse do que no outro. O outro era basicamente só exemplos. E aqui tem exemplos e tem explicação. E na hora de corrigir os exercícios, não sempre, mas muitas vezes explica por quê que é essa resposta e não outra. E também, você pode colocar essa resposta, mas ela significa isso. Se você colocar essa resposta, ela vai significar isso. E você também tinha que ficar fazendo essas justificativas durante os exercícios. Isso foi muito legal. E coisa que não tem no outro também é que atrás desse tem o resumo da ópera. Sensacional. Lado negativo, obviamente, a folha. A folha dessas que reflete, então se você tem luz em cima, você não consegue ler as coisas. Escrever e apagar é péssimo, passa para outra página e tira toda a tinta. Os exercícios, você tem que escrever muito. Muito, 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 e não tem espaço. Eu fiquei com ódio de ter que ficar fazendo exercício no caderno, sendo que, né, o livro é desse tamanho. Mas foram só esses dois problemas, que a folha é ruim e não tinha espaço para fazer os exercícios. Porque, nossa, é muito bom. Agora eu tenho que estudar aquele grandão ali, que eu coloquei na meta de leitura. Boa sorte pra mim, porque ele é gigante. Ainda em dezembro, eu li The Book with No Pictures, que apareceu no TikTok. Uma criança lendo, aí eu acompanhei a criança lendo e marquei no Scooby. Foi escrito pelo BJ Novak, que é um dos produtores lá de The Office, é o Ryan. É muito engraçadinho. Eu vou colocar o TikTok na descrição, porque é muito fofo. Me apaixonei por livros infantis em 2022. Aí, em 2023, eu já li... Deixa eu ver quantos. 5 livros. Em janeiro de 2022, eu li 25. Porém, ano passado, eu estava em desespero... Eu estava mal, eu estava usando leitura como fuga. Eu achava que eu tinha que ler todos os livros do mundo porque eu decidi que ia ter um canal de leitura. Este ano eu estou mais ok, estava me adaptando a certas coisas, então estou com um ritmo de leitura diferente. Fico dias sem ler, aí fico dias lendo 24 horas, igual a maratona que eu fiz. Comecei o ano lendo Ace, da Angela Chen. Se eu não me engano, ela é cientista. Ela traz muitas referências sobre a sexualidade, como ela surgiu, como ela se dissemina, o que ela é, qual é o espectro dela e o que ela significa pro nosso mundo. Fala bastante sobre hipersexualização, sobre como muitos relacionamentos se baseiam em sexo e não tem nada além disso no relacionamento, a única coisa que sustenta ele. Fala sobre estereótipos de várias sexualidades, fala sobre fluidez. Uma coisa que eu achei sensacional nesse livro é que todos os parágrafos têm uma fonte. Tem nota de rodapé em todas as páginas. É o livro com mais referências que eu li na face da Terra.
Esse livro é muito bom. Eu recomendo pra todo mundo, seja qual for sua orientação sexual. Porque, como eu falei, ele não fala só sobre a sexualidade. Ele fala sobre o que significa sexualidade no mundo. Qual a importância dela, por que a gente dá tal importância, o que significa para diferentes culturas, o que significa para diferentes raças. Simplesmente comecei o ano da melhor maneira possível. É a melhor coisa que eu já li em toda a minha vida. E ela escreve tão bem. Ela escreve de um jeito tão gostoso, tão leve, tão explicadinho, que você não fica com dúvidas. Só que não dava a sensação de ser um livro didático. O livro É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, dá muito a impressão de um livro didático. E é um livro de ficção. E esse livro de não ficção, escrito por uma cientista, cheio de referências, não dá a impressão de ser um livro didático. Perfeito jeito de começar o ano. Aí depois eu li The Playbook, do Barney Stinson, de How I Met Your Mother. É um livro com várias cantadas. Porque uma das coisas desse personagem é que ele conseguia flertar com todo mundo. Todas as mulheres se derretiam por ele. E alguns caras, quando a série não estava tão popular, eles tentavam abordar meninas da mesma maneira. E eles conseguiam. Então, sabe, nossa, foi muito engraçadinho de ler, porque ele dá todas as explicações, ele fala por que funciona, por que não funciona, com que tipo de mulher funciona, qual a porcentagem de eficiência dessa cantada. Eu amo How I Met Your Mother, tô vendo How I Met Your Father. E o Barney aparece na segunda temporada. A série não é tão boa, assim, quanto a original, porque eu tenho a impressão de que eles estão tentando reproduzir muitas coisas que funcionaram no passado, mas que, sabe, não fazem sentido hoje em dia. Um outro episódio é bem bom. Fazer o quê? Eu vou continuar assistindo. Aí depois eu li Alguém Vai Te Amar em Toda a Sua Glória Danificada, do cara que inventou BoJack, o Rafael Bob Waksberg. Não sei falar o nome dele. São contos, eu não sou muito de contos, mas eu achei esses muito legais. Eles são sobre o amor, mas de maneira inusitada. Tem um que é do ponto de vista de um cachorro. Tem um sobre duas pessoas que se veem todo dia no metrô. Tem um que é sobre um casal planejando o casamento deles e sobre como tem toda uma, sabe, convenção, coisas que eles têm que seguir no casamento, porque senão não é um casamento de verdade. Mas o que me chamou a atenção nesse livro é que eu sou viciada em BoJack. E tem o episódio 6 da 5ª temporada, Churros Grátis. Eu assisto religiosamente esse episódio. É um episódio de monólogo, é o BoJack falando por 25 minutos. E a maneira que ele fala nesse monólogo é exatamente a forma como esse livro é contado. Tem as mesmas expressões, é usado o mesmo estilo de narrativa. Os mesmos momentos da história têm impacto. Foi muito interessante ler isso, porque eu tô muito acostumada a escutar. Ler isso foi muito, sabe, ver as palavras, ver as palavras acontecendo. Foi muito legal. E várias coisas também me remeteram a BoJack. Eu não gostei de todos os contos, mas dos que eu gostei bastante. Depois eu li da meta de leitura The Chemist, da Stephenie Meyer. E é horrível. É sobre essa química, a mulher, e ela acaba participando de coisas que não devia, sabe? E foi criado um vírus e é culpa dela e ela tem que impedir isso. E daí todas as pessoas do ramo de trabalho dela traem ela e espiam. E ela fica os 3 primeiros capítulos descrevendo como que é o disfarce dela. Porque ela vai para tal esconderijo e tem tais e tais armadilhas e essa é a maneira dela descobrir se tem gente vindo e de garantir que esse lugar não vai ser encontrado. Ela consegue se vestir como menino ou como menina e ninguém percebe, daí porque ela é bem pequenininha e daí, sabe, ser confundida com um garoto. Ela usou essa roupa, ela usou esse nome porque esse nome tem como ser usado pra menino ou pra menina. A Stephenie Meyer não conhece pronome neutro? Só fica falando ela, ele. Fala dele. Aí ela tem o último trabalho a ser feito e ela tem que matar um cara. Aí ela conhece o cara e se apaixona pelo cara. E ele fala, não fui eu. Já ela tortura ele, ela sequestra ele, ela fala todas as coisas ruins que ela já fez. E daí ele, eu vou fazer a janta pra nós.
Mas eu gosto de você. Completamente não realista? Eu acho que essa é a sensação que as pessoas têm quando elas leem Crepúsculo e não gostam, sabe? Que o Edward fez muito mal pra Bella e... e ela fala, eu não tenho medo de você. E é isso que acontece ali no livro, em A Química. Tem um cara que se chama Batman, simplesmente tem mais de 500 páginas e... Que arrependimento. Faz sentido esse livro não ser famoso, faz sentido ninguém saber da existência dele, ninguém ter coragem de ler ele, porque é muito ruim. Stephenie Meyer, continue com Romance Paranormal, sabe? A Hospedeira. Faça continuações de A Hospedeira. Continue com coisas de Crepúsculo. Sol da Meia-Noite foi perfeito. Ela tentou fazer, sei lá, um thriller adulto, mas tinha muita coisa adolescente no meio, não funcionou. Aí eu li A Reputação, da Alex Croucher. Esse daí eu tava muito animada pra ler. É a mistura de Bridgerton com Meninas Malvadas. Tá escrito Fleabag, mas não tem nada de Fleabag. Você pode ver as minhas reações no vlog de leitura que eu postei. Eu li o quê? Em 5 horas? Ele era muito viciante de ler. É sobre essa menina na época regencial que os pais dela cansaram de ser pais. Aí eles mandam ela pra morar com os tios. Aí ela começa a fazer amizade com um grupinho de gente rica e mimada. E ela fica julgando eles por serem ricos e mimados. Sendo que, sabe, é um privilégio pra ela estar com eles por causa de, né, reputação, sociedade. Aí ela se apaixona pelo típico Mr. Darcy, que depois não age como Mr. Darcy, age como... sei lá que personagem de Jane Austen. Tem bastante referência a Jane Austen. E o meu problema com esse livro, apesar de ser, assim, muito rápido de ler, muito gostosinho, é que foi moderno demais pra proposta dele. Quebrava minha suspensão de descrença toda vez, porque não era período regencial aquilo, não eram atitudes da época, não fazia sentido. Era só lacre atrás de lacre, no fim. Se fosse um filme, eu teria gostado mais. Porque com o audiovisual eu me sinto mais suscetível a esse tipo de adaptação moderna em tempos antigos. Sabe, Bridgerton funciona. Persuasão não funcionou porque eles não encontraram o tom certo. Mas a parte lá da personagem da Dakota, assim, chorando por um cara que ela não vê há 10 anos... foi exatamente o que eu tirei do livro. Nesse período que eu fiquei sem gravar, eu tava pensando que, assim, eu quero abordar mais coisas aqui do que só livros. Porque a minha rotina agora, ela tá envolvendo bem menos livros. Eu estou me interessando por outros assuntos. Só que eu não sei que tipo de conteúdo faz sentido aqui. Que tipo de conteúdo eu sinto segurança o suficiente, igual livros, pra falar a respeito. Não que eu seja, assim, a maior conhecedora de livros da face da Terra. Óbvio que não, né? Tem expert pra isso, tem gente estudada pra isso. Eu só sou uma pessoa que consome bastante. Mas sei lá, às vezes eu quero abranger. Nem sei as palavras, mas outros temas, outros conteúdos. Vou ver ainda, eu vou ver o que acontece. Mas por enquanto é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não deixe de se inscrever, de deixar seu joinha, me contar o que você está lendo e até o vídeo que vem. Tchau!